Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai continuar nossa exploração aqui do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que a gente está explorando aqui a pedido de vocês, capítulo a capítulo, né, selecionando tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, não se desespere, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todo o conteúdo do Dungeon World para você assistir com calma e depois se juntar a nós aí nessa caravana, beleza? Se você não quiser ficar de fora, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está acompanhando a nossa série desde o início sabe que esse primeiro capítulo, esses primeiros vídeos, basicamente, foram todos dedicados para a gente explorar as regras gerais do sistema, vamos falar dessa forma, né? Os conceitos básicos, como é que funcionam as mecânicas e tudo mais. E assim, de uma maneira bem resumida, é isso que você precisa para jogar. Daqui para frente, pelo que eu já pude observar, a gente vai ter algumas outras coisas, alguns complementos aqui e ali, mas as regras gerais do sistema estão todas contidas nesse primeiro capítulo. E a gente vai encerrar hoje essa parte, tá? A gente vai abordar aqui o último tema desse capítulo introdutório, vamos colocar dessa forma, né? Que são justamente aqui os servos. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês e já vou começar a fazer algumas considerações que eu acho pertinentes. Olha só, o que o livro coloca aqui pra gente. Servos são aquelas pobres almas que, por dinheiro, glória ou necessidades mais complicadas, acompanham os aventureiros ao perigo e à desgraça. Eles são os tolos que buscam renome como aventureiros. Os servos têm seus propósitos. Para os personagens dos jogadores, eles significam ajuda. Emprestam suas forças aos esforços dos próprios personagens em troca de um pagamento justo. Para os próprios jogadores, eles são recursos, conseguindo mais tempo para que os personagens enfrentem as ameaças mais terríveis. Podem ser também substitutos, esperando para tomar seu papel heróico quando um dos aventureiros sucumbir. Para o mestre, eles são os rostos humanos com os quais os personagens interagem, mesmo nas profundezas da Terra ou nos locais mais longínquos dos planos. Bom, então olha só, pessoal, as primeiras considerações que eu queria fazer aqui. Eu vou puxar aqui o fanzine, né, Novos Olhares para uma Nova Fantasia, que a gente comentou no primeiro vídeo aqui da série. Muito embora o fanzine não faça menção específica a essa questão dos servos, né, que eu acabei de ler aqui para vocês, eu acho que cabe aqui a gente, pelo menos na minha opinião, fazer alguns reparos. Primeiro, eu não gosto muito dessa terminologia de servos, porque dá a ideia de servidão, de uma coisa meio que forçada, muito embora o texto vá numa outra linha, tá? Os servos, como ele coloca aqui, que eu prefiro chamar de ajudantes, né, eles vão ajudar, né, os personagens em troca de um salário ou algumas outras coisas, tá? A gente vai ver aqui mais pra frente no vídeo. Mas assim, primeiro, aí já é uma coisa particular minha. Eu não gosto de você ter o grupo de aventureiros, cada um com um ajudante ou um séquito imenso e tal. Por quê? Porque eu acho que se os personagens são os heróis, eles têm que se virar. Claro, eventualmente aqui e ali, costurado com a trama, você pode ter a presença de um ajudante, alguma coisa específica que eles precisem procurar alguém e tudo mais. Mas quando você tem uma galera andando com outra galera, dependendo dos jogadores, geralmente eles começam a se encostar nos ajudantes, né? E aí tudo é o ajudante que faz, tudo é o ajudante que resolve. Então assim, eu não gosto muito desse conceito dos personagens, né, dos heróis, que são, em tese, são o que eles são aqui no jogo, né, andarem com um grupo de ajudantes para resolver as coisas para eles, ou pelo menos uma boa parte. E ainda tem um outro problema, que eu já acho mais complicado, dependendo da situação, ou dependendo dos jogadores, esses ajudantes serem transformados em bucha de canhão. Enfim, vai na frente ali e tal, e serem utilizados como um recurso do qual os jogadores podem dispor ali livremente. Aí vai morrer o ajudante, alguma coisa assim, beleza, na outra cidade a gente contrata outro. Essa ideia não me atrai muito, mas ainda assim a gente vai percorrer essa parte aqui dos ajudantes e vai ver que tem algumas coisas que podem ser interessantes de usar em jogo, mas eu particularmente faço essas considerações aqui logo de início. Vamos lá, pessoal, avançando um pouquinho e retomando as informações aqui do livro, o que a gente vai ter a respeito dos ajudantes, tá? Primeiro, só relembrando aqui o que eu acabei de falar, eles não são heróis, tá? Eles podem vir a ser caso o seu personagem especificamente esteja ali com um ajudante que ele está treinando para ser o substituto dele, tá? Mas via de regra, os ajudantes eles são personagens bem mais simples em termos de regra, tá? E por isso eles vão ser definidos por 3 características só. A perícia, que é o principal, né? O motivo pelo qual ele foi contratado, né? O que ele sabe fazer bem. O custo, né? Qual é a moeda de troca ali, pelo que ele está ajudando, né? O que ele vai receber como pagamento por ajudar os personagens, e a lealdade, que é o vínculo, né, que ele vai ter com o personagem ou com o grupo, enfim. E basicamente, como é que vai funcionar essa questão da perícia, né? Já que essa é a característica principal do ajudante. A perícia ela vai representar o benefício que aquele ajudante vai trazer para o grupo.
tá? Então, por exemplo, um exemplo bem básico aqui, vocês não têm no grupo um ranger e vocês precisam rastrear alguma coisa ali, aí vocês vão lá e vão contratar não um ranger, mas um rastreador, tá? Porque lembra sempre, o ajudante, ele não é o herói, então ele não tem uma das classes, né, apresentadas aqui no livro. Então ele é o rastreador, ele é o curandeiro, ele é alguma coisa diferente das classes que estão aqui, beleza? Então olha só, além disso, tem uma outra regrinha que é interessante. Essas perícias, né, dos ajudantes, elas vão variar em termos de níveis, né, de 1 a 10. Claro, quanto maior o nível, melhor é aquele ajudante naquela determinada perícia. E aí vem o primeiro detalhe. Os personagens, eles só podem contratar ajudantes que tenham um nível de perícia que seja menor que o deles. Ou seja, falando de outra forma, o ajudante só vai aceitar trabalhar para aventureiros que tenham um nível maior do que ele tem naquela perícia. Então, por exemplo, um personagem de nível 1 que vai lá procurando um rastreador, se esse rastreador tiver uma perícia de rastrear nível 2, ele simplesmente não vai aceitar trabalhar para aquela galera, entendeu? Então, nesse exemplo que eu estou dando, seria necessário que os personagens tivessem nível 3 para poder contratar um rastreador cujo nível de perícia é 1. Seguindo adiante aqui no livro, como tudo, né, no Dungeon World vai estar relacionado, traduzido em termos de regra como movimento, você tem um movimento específico que o livro chama aqui de comandar servo. Mas tem umas informações aqui interessantes, olha só, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. Servos fazem o que você os manda fazer, enquanto isso não for, obviamente, perigoso, degradante ou estúpido, e o seu custo for pago. Ou seja, em teoria, você não pode ficar mandando o seu ajudante ali fazer qualquer coisa, tá? Ele não vai fazer tarefas que sejam perigosas, degradantes, estúpidas, ou ele não vai fazer nada se não for pago. Afinal de contas, ele é contratado, tá? Quando os servos se encontram em situações perigosas, degradantes ou simplesmente insanas, devido às suas ordens, aos seus comandos, você vai fazer um teste aí de lealdade, tá? Então, assim, não é que ele seja aquele ajudante que é cegamente ali fiel a você. Não. E adianto logo para vocês que, pelo menos inicialmente, regra geral, os ajudantes vão ter lealdade 1, tá? Em relação... Aqui não ficou muito claro se é em relação ao grupo ou se é em relação a quem o contratou especificamente. Eu estou considerando aqui que é em relação ao grupo, tá? Mas assim, vai depender da narrativa, vai depender do que rolar na história para essa lealdade aumentar, tá? Mas via de regra, ela é somente 1 ponto. E aí, dependendo do seu resultado, você vai determinar se aquele ajudante vai permanecer ou não no grupo. Se você tirar o 10, né, o 10 ou mais, que é o melhor resultado, beleza, ele vai continuar no grupo. Se você tirar de 7 a 9, eles fazem por enquanto o que você tiver comandado lá, mas surgirão mais tarde com demandas mais sérias, tá? Cumpra essas demandas ou o servo abandonará nos piores termos possíveis. Ou seja, é uma relação meio ali de causa e consequência, né, ou de benefício. Como eu falei, ele não tem uma lealdade cega e tudo mais, mas ainda assim, aqueles reparos que eu falei no início lá, me parecem bastante prováveis de acontecer, tá? O jogador, via de regra também, sempre quer dar uma ideia ali para dar uma costurada na situação, dizer que não é bem assim, tererê, tarará, e continuar utilizando ali aquela ajuda de uma forma que para mim não é interessante enquanto jogo. Na sequência, o livro vai trazer aqui uma seção dizendo como é que a gente vai criar, né, o ajudante ou o servo, enfim. Como eu falei, eles são personagens mais simples, então você vai ter uma quantidade X de pontos que você vai distribuir entre as principais características dele. Lembrando que a lealdade inicial é 1, mas pode ser 0, tá? Não pode ser menor do que 0 e dificilmente, né, a não ser numa situação muito específica, ela já vai começar com algo maior do que 1. Então, pelo menos um desses pontos, em princípio, você já vai colocar ali na lealdade. E os outros são para serem distribuídos entre a perícia, que é a característica principal dele, e se você achar interessante, uma outra perícia secundária, alguma coisa assim, para complementar o personagem, tá? E quantos pontos eu vou ter, de fato, para criar esse ajudante? Segundo o livro coloca aqui pra gente, isso vai depender do local onde os personagens foram atrás desse ajudante. Se for uma vila, uma aldeia, um local menor e tudo mais, esse ajudante vai ter entre 2 e 5 pontos, tá? Se for numa vila já um pouquinho maior, vai ser entre 4 e 6 pontos. E se for numa fortaleza, né, um local mais maior, né, um local com mais recursos, vamos colocar dessa forma, vai ser entre 5 e 8 pontos. E o máximo que um ajudante pode ter, se ele for recrutado numa cidade, é de 6 a 10 pontos para serem distribuídos entre essas características principais. Outro ponto que é muito importante da gente discutir aqui é justamente a questão dos custos, né? Afinal de contas, os ajudantes eles vão trabalhar em troca de alguma coisa. O livro dá alguns exemplos aqui, olha só. Eles podem trabalhar por adrenalina da vitória, por dinheiro, por conhecimento descoberto, por fama e glória,
por farra ou simplesmente por querer fazer o bem. Aqui entra aquele ponto, de novo, que eu falei no início, tá? Se você tem esse tipo de motivação, vamos chamar assim, para os ajudantes, tipo fazer o bem, fama e glória e tudo mais, me parece que ele já não é uma coisa muito unidimensional. E assim, o meu problema aqui é justamente por acreditar na tendência dos jogadores a tratar os ajudantes como algo unidimensional. Se os seus jogadores, se o seu grupo não faz isso, beleza, aí eu acho que os ajudantes podem ser um recurso interessante, mas eles vão requerer também um certo nível de atenção do mestre do jogo e dos próprios jogadores, tá? Eles não vão estar ali simplesmente, como a gente costuma falar, eles não estão ali cinza e de repente, preciso de alguém para arrombar uma porta. Aí, pá, estala o dedo, vem o cara ali e arromba a porta, entendeu? A minha questão com os ajudantes é justamente essa, porque parece que eles são simplesmente ferramentas ou recursos, parece que você leva ali o ajudante numa bolsa arcana, aí precisou da ajuda dele, você tira ele de lá e bota ele ali, depois você guarda de novo, entendeu? Não é assim. Então, ou pelo menos na minha opinião não deveria ser. Então, se você tem um grupo que tem um ajudante ou vários, isso tem que ser levado em consideração por uma série de fatores. E se você quer um jogo com mais interpretação, com mais interação, esses ajudantes vão precisar de uma personalidade, vão precisar de alguma coisa ali para torná-los mais do que simplesmente pontinhos numa folha de papel. E para a gente fechar essa parte aqui dos ajudantes, o capítulo vai encerrar basicamente com uma lista de perícias, né, que esses ajudantes podem ter e exemplos aqui do que elas fazem. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês, você pode ter um adepto, que é alguém que começou uns estudos ali em artes arcanas, então eles podem ajudar os magos de alguma forma, né? Você pode ter um arrombador, e aqui geralmente vai ter aqui embaixo, olha, o que ele pode fazer, como é que funciona o tipo de ajuda dele, né? Então, no caso do arrombador, ele vai desarmar armadilhas experimentalmente, tá? Ele não é tão bom quanto um ladino, por exemplo, mas se você não tem um ladino, ele pode tentar quebrar um galho ali. A ideia básica do ajudante é essa, né? Você pode ter um menestrel, um sacerdote que vai te ajudar em algum nível com cura, esse tipo de coisa, né? Um protetor, um rastreador, um combatente, né? O guerreiro, o famoso bucha de canhão ali, né? Nessa discussão que eu estou trazendo aqui. Então, enfim, essas são as perícias básicas que os ajudantes podem ter e no que eles podem complementar ali o grupo, né? De novo, só para a gente fechar um raciocínio, eu acho que a ideia pode ser interessante, mas na minha opinião requer um certo cuidado em como esses ajudantes vão ser retratados durante o jogo e qual é o tipo de relacionamento que os personagens vão ter com eles, beleza? E aqui nas últimas páginas, só para mostrar para vocês, a gente vai ter uma seção chamada A Vida de um Aventureiro, que na verdade aqui são só algumas informações bem gerais para ajudar, né, um grupo que de repente não esteja muito familiarizado ainda com RPG ou com fantasia medieval, a entrar no clima. Então ele vai falar aqui um pouquinho o que são masmorras, mais ou menos, né, que tipo de desafios você vai ter lá, os monstros, né, como é que funciona essa questão dos monstros, assim, a imensidão selvagem, né, tipos de desafio ali no descampado, nos ermos, esse tipo de coisa, amigos, inimigos, ou seja, dicas, né, para você entrar no clima e começar a sua aventura do Dungeon World, beleza? E aqui no finalzinho mesmo, vai ter aqui um exemplo de jogo, que ele vai pegar várias regras que foram discutidas aqui nesse capítulo e colocar na prática. Eu sempre acho bastante interessante quando os livros trazem isso, porque às vezes você está com alguma dúvida ali, alguma coisa, e simplesmente lendo esse exemplo de jogo já te ajuda a destravar, né, essa situação, essa dúvida, né? Então, assim a gente encerra esse capítulo das regras gerais, né, do Dungeon World e vamos seguir adiante no próximo vídeo falando sobre a criação dos personagens. Então por hoje é só, espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do Dungeon World. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like ou seu dislike, comentários, sempre importante pra gente continuar trocando ideias, eu saber o que vocês estão achando aqui do jogo, né, do cenário, enfim. Então, quem quiser seguir com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.